Muito bem, uma boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no programa Educação Física e Ciência. Peço só por gentileza que confirme se está tudo bem com o áudio, principalmente o áudio. Câmera tranquilo, mas principalmente o áudio, por favor. Façam essa gentileza aí, por favor. Vou colocar a câmera um pouquinho mais para cima que tá pegando em cima do logotipo aí do canal, né? Tá mais no meio aqui, ó. Vai ficar show. Aí, pronto. Galera, boa tarde. Boa tarde, José. Tudo bem? Muito obrigado aí pela conferência do áudio. Já vamos começar já. Aí, ó, professor Luiz, grande professor, grande mestre. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Boa tarde, boa tarde. Então vamos lá, vamos começar aí sem mais delongas, né? Só aquele áudio tudo certo 100%. Show de bola. Então é isso aí. Meu negócio é papo reto, então, conteúdo e vamos pra cima. Meu negócio hoje é a gente falar de avaliação da força muscular, então eu preparei um conteúdo aqui top para vocês. Então a ideia é otimizar o máximo possível do tempo aqui, para que a gente possa aprender muito, discutir com vocês também, é claro, eu aprender com vocês, obviamente, sobre o que se refere à avaliação da força muscular. Então assim, ó, só para eu fazer uma breve introdução com vocês aqui do que vai ser tratado hoje nessa aula, nessa live aí. Tamo junto, professor, é isso aí. Vamos para cima. Beleza? A minha intenção hoje aqui, já para que você se programe, você que está me ouvindo agora, já saiba disso, pelo menos assim, ó, mas no mínimo, tá? No mínimo, 1h30, no mínimo. A minha projeção é para 2 horas nessa aula, porque eu tenho coisas muito interessantes para mostrar para vocês, como tanto conteúdo teórico como conteúdo prático, beleza? Então, eu preciso que vocês estejam 100% focado aqui comigo para a gente poder estudar bastante hoje nessa tarde de sabadão aí, beleza? Bom, galerinha, o seguinte, ó, avaliação da força muscular. O que nós vamos discutir hoje, beleza? Eu vou tratar com vocês aqui uma divisão teórica do que é a força, a sua importância no quesito avaliação, ou seja, por que é importante avaliar a força, beleza? Depois eu vou mostrar para vocês testes. Então a aula de hoje é teste. Como que você pode utilizar aí ferramentas simples, baratas e que você pode colocar aí na sua aplicação profissional, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir, para quem não me conhece ainda, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano e tenho especialidade em 5 áreas distintas, beleza? Sou escritor, sou produtor de conteúdo online e hoje venho aqui, mais uma vez, trabalhar com você no que se refere à avaliação da força muscular, beleza? Uma capacidade motora extremamente importante, uma vez que a força motora ela está vinculada aí com a saúde e também com o rendimento esportivo. Então a força ela faz parte do nosso componente saúde e do nosso componente rendimento esportivo. Para quem é atleta, por exemplo, como essas figuras que vocês estão vendo aí, basicamente nós podemos dizer, é claro, que essas duas últimas figuras são atletas, até porque a gente vê aqui um emblema das Olimpíadas, né? Esse aqui não sabemos, pode ser apenas um atleta aí que seja amador ou até mesmo um experiente com exercício físico, mas não é atleta propriamente dito. Beleza? Bom, galerinha, é o seguinte, ó, vai colocando no chat aí se tá tudo certo, tá? Como já recebi confirmações, vai dando boa tarde, que conforme eu vou vendo aqui à minha esquerda o chat de vocês aqui, o que vocês escrevem, eu vou cumprimentando. Se tiver pergunta, deixa a pergunta ali, que assim que possível eu interrompo a aula e respondo a pergunta, principalmente se for uma pergunta extremamente pertinente ao que a gente está discutindo aqui agora, beleza? Então eu estou sempre com o olho no gato, olho no peixe, né? Então eu estou com um olho aqui na webcam e o outro olho aqui na esquerda para ver se tem alguma pergunta e se eu ver que essa pergunta já pode encaixar naquilo que eu estou falando, se é uma dúvida pertinente, eu já paro e já converso com você, beleza? Força, galera. Então vamos lá. Quando a gente pega a força motora, uma das capacidades mais importantes que nós temos hoje, a força motora, além de outras capacidades como a resistência, como a velocidade, como a flexibilidade, estas, por sua vez, são capacidades motoras condicionantes, ou seja, elas são advindas de
processos energéticos. A força nem se fala. Nós temos outras capacidades, como, por exemplo, a coordenação, o ritmo, a antecipação, a própria agilidade, que fica no meio termo ali, são capacidades coordenativas ou psicomotoras. Ou seja, essas capacidades, por sua vez, têm muito componente neural. A força também tem. A força também tem. Porém, a força a gente pode desenvolvê-la basicamente com estrutura bioenergética. E de uma forma muito simples, didática, e como a gente começa, por exemplo, discutindo o que é a força, no sentido de estratificá-la, e por que eu farei isso? Porque eu vou tratá-la, ou seja, eu vou pegar a força, dividir ela em 3 pontos específicos para poder discutir os testes com vocês, beleza? Força máxima, força rápida e força de resistência. Nós dividimos a força, assim, num conceito bem simples. Um dos primeiros conceitos dentro da área do treinamento esportivo é dividir a força nessas 3 manifestações: força máxima, força rápida e força de resistência, beleza? A força rápida, por exemplo, ela pode ser chamada de força de velocidade ou até mesmo de potência. Alguns autores chamam ela de força explosiva ou explosão. Bastante discutido isso, mas temos na literatura. Então, força máxima é o quão forte você pode ser. Força rápida é o quão rápido você pode ser forte. E força de resistência é o quão forte você aguenta ser. Essa é uma expressão que eu utilizo, por exemplo, nas minhas aulas para ficar mais claro para o aluno que está pegando essa ideia, né? Ou para quem já está aí há um tempo atuando na área e precisa daquele remember, né? Nos conceitos de força. Então, força máxima é o quão forte você pode ser. É a expressão máxima de realização de trabalho. Por exemplo, se a gente olhar para musculação, se a gente olhar para o teste de 1RM, que eu vou discutir com vocês o teste de 1RM, por exemplo. Beleza? Ou seja, a capacidade máxima de realização de esforço em apenas uma repetição. É o quanto de peso você consegue executar numa concêntrica e numa excêntrica. Isso pensando em força máxima dinâmica. Claro que nós temos a força máxima isométrica. Então, a partir da força máxima, a gente começa a entrar em subdivisões também. Mas foca nessa primeira divisão, que ela é bem interessante, porque abre discussões tanto para o meio esportivo quanto para o meio do fitness. Beleza? A força rápida, né, a força explosiva ou a potência muscular, ela também é bastante discutida porque o desenvolvimento dela não necessariamente necessita de altas intensidades, mas sim de altas velocidades. Como você pode ver na figurinha aí, um jogador de vôlei que vai fazer um corte numa bola de vôlei que pesa o quê? 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas? Eu não sei qual é o peso da bola de vôlei, mas é um objeto relativamente leve. Mas o que é expresso nessa bola de voleibol, por exemplo, nesta imagem, é altamente forte, altamente veloz. Então, o golpeamento que é feito, por exemplo, nessa bola, expressa, por exemplo, a força juntamente com velocidade. Por isso, força rápida. Não necessariamente, por exemplo, esse atleta que está aqui com o número 4, jogador de vôlei brasileiro, antigo, né? Essa imagem é um pouquinho mais antiga, é só ver lá pelo Dante, né? Lá atrás, né? A gente consegue perceber que essa imagem é um pouquinho antiga. Tudo bem, né? É uma seleção de ouro aí. E este jogador não necessariamente vai fazer, por exemplo, um exercício em um RM com um peso extremamente absurdo. Ou, por exemplo, acima da média da sua população. Homem, né? Jovem, saudável, por exemplo. Tá? A força de resistência, que é bastante discutida também, que é o quão forte você aguenta ser. Então, se a gente olhar, por exemplo, um maratonista, né? Aqui a ideia que eu trouxe é trazer um maratonista, que é muito discutido porque a gente sempre estudou o maratonista como aquele que é mais resistente aerobiamente falando. Sim, de fato é, mas não só isso, tá? Ele é muito forte em aguentar altos volumes de trabalho, como a maratona, ou uma ultramaratona, se você assim desejar. Então, ele não é só um cara que tem uma resistência aeróbia. Ele é um cara que tem força de resistência. Ele aguenta altos volumes de trabalho, de treino ou de competição, nesse caso, com uma capacidade de realização muito alta. Então você pode estar se perguntando, mas eu aprendi na faculdade que a resistência aeróbia é predominante na maratona. Sim, eu concordo e eu não vou discordar enquanto a gente não tem uma nova discussão sobre isso, apesar de que a velocidade já está entrando muito nisso. Por quê? Porque um maratonista top class, galerinha, um cara que é olímpico, por exemplo,
ele percorre, na média, a velocidade dele, um cara top, né? Em torno de 20, 21 km por hora de velocidade. Na média. Eu tenho certeza que 20, 21 km por hora talvez não seja nem o sprint máximo seu. Não é verdade? Então não temos somente a resistência aeróbia como predominância energética. Sim, nós temos ela como predominância energética, porém, quando a gente pensa em capacidade motor, nós temos a força, nós temos a resistência e nós temos também a velocidade. Nesse sentido, é importante então a gente falar que avaliar a força muscular é muito importante para fins diagnósticos, correção de déficits da própria força motor, prescrição do treinamento, isso a nível científico, porque no âmbito profissional do dia a dia, quando a gente pensa, por exemplo, no personal trainer, a porcentagem, por exemplo, de 1 RM, que eu já vou falar sobre isso com você, ela é pouca colocada em prática, mas é colocado, por exemplo, outras variáveis. E daí eu não vou entrar nesse mérito nessa aula, porque eu já discuti aqui em outras aulas, em outras lives, sobre, por exemplo, a escala de repetições em reserva. Inclusive, aqui no meu canal tem um curso Periodização na Musculação. E é um curso gratuito, galera. Eu não excluí esse curso ainda, tá? É um curso que eu ministrei ele em janeiro desse ano, 2021. Beleza? Esse curso, ele foi um curso que teve quase 4 horas de conteúdo. E lá eu abordo esses itens entre tantos outros. E está aqui no meu canal. É só buscar lá Periodização na Musculação para você se divertir aí assistindo esse curso. São 4 horas de conteúdo. Beleza? Foi um dia aí de bastante conhecimento e de aprendizagem. Ou seja, a porcentagem de 1 RM, quando a gente pensa na prescrição do treinamento, na prática profissional, no dia a dia do personal, ela é pouca utilizada. É mais para ciência, mais para literatura, beleza? Para que até a gente consiga ter um crivo científico. Mas na realidade prática é um pouquinho diferente. Então serve também para isso, claro, mas também serve, continuando aqui a explicação, análise da efetividade ou não de um programa de exercícios, ou seja, o teste de 1 RM, a avaliação da força, serve realmente para você saber se a força do seu aluno está melhorando, piorando ou está estagnada, enfim. Por exemplo, o teste de 1 RM, a essência do teste de 1 RM é para avaliar a força. Depois, ao longo dos anos, é que o teste de 1 RM foi utilizado para a prescrição do treinamento a fins de ciência. Mas o teste de 1 RM, como o próprio nome diz, teste de 1 RM. Então, todo teste ele tem um fim. Qual é o fim? Avaliar alguma coisa. Qual é o propósito do teste de 1 RM? Avaliar a força motora. De qual manifestação? Máxima. De qual subdivisão? Dinâmica. E assim vai. Então, nós precisamos entender isso com muita cautela. Beleza? Então, a gente pode utilizar a força motora no aspecto avaliativo para identificar, por exemplo, parâmetros de progressão. Então, é fundamental que o profissional organize bem as estratégias avaliativas a fim de interpretar corretamente os níveis de força, para intervir de acordo com o objetivo do aluno. Então, é claro que se eu tenho, por exemplo, um aluno que está melhorando na força motora, esse aluno não vai melhorar ao infinito e além. Ele não vai melhorar Buzz Lightyear. Ele não vai melhorar ao infinito e além. Ele vai ter um padrão de estabilização, ele vai ter uma leve perda, dependendo da estratégia alimentar, dependendo da idade do indivíduo, dependendo da frequência semanal de treinamento, entre tantos outros fatores. É que nós, como profissionais de educação física, a gente sempre tem a noção de que, pelo menos a intenção, né, de que quando eu faço um teste e um reteste, quando eu reavalio esse aluno, eu quero sempre que ele melhore. Eu quero sempre que ele progrida. Eu quero sempre que o meu aluno tenha bons desempenhos. E nem sempre é assim. E nem sempre, quando um aluno está estagnado, ou ele até mesmo piora, uma determinada avaliação, significa realmente uma piora. Isso é uma coisa muito sutil de entender. Tá? E você tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente quando o aluno perdeu um pouquinho de força, por exemplo, isso significa realmente uma piora na qualidade de vida dele. Às vezes ele perdeu, por exemplo, essa força motora, ou um pouco dessa força motora, porque se lesionou, porque, por exemplo, interviu-se com uma medicação por causa justamente de uma lesão, ou, por exemplo, porque modificou o seu planejamento alimentar. Enfim, existem sérios, mas inúmeros fatores que possam envolver, de fato, o que é o desenvolvimento, seja para mais, para menos,
de uma capacidade motora. Então, por isso que é muito importante você sempre estar ligado com isso aí, beleza? Vamos lá então, força máxima. Vamos falar sobre a força máxima. O que é a força máxima? O quão forte eu posso ser? Bom, tem muitos testes para avaliar a força máxima. Muitos mesmo, tá? Padrão ouro na nossa área, dinamômetro isocinético, que é padrão ouro, é um aparelho caríssimo, não é tão fácil assim de você chegar nele. Basicamente você vai ter isso em clínicas, você vai ter em grandes laboratórios, né, ou vinculados a grandes universidades, que têm realmente um poder aquisitivo, ou tem, por exemplo, um conceito muito forte frente ao que é, né, a CAPES, por exemplo, que consegue chegar a esses dinamômetros de isocinesia. Mas nós temos outras formas de avaliar a força motora, como por exemplo, dinamômetro de preensão manual, que é um aparelhinho que a gente faz preensão na mão, que é muito utilizado, por exemplo, hoje em dia, né? Hoje em dia é utilizado muito com idosos. O dinamômetro de preensão manual, que você pode comprar, por exemplo, aí no Mercado Livre da vida, né? Não estou fazendo propaganda para o Mercado Livre, inclusive Mercado Livre, se você quiser patrocinar esse canal, fica à vontade, tá? E me ajudem a essa informação chegar no Mercado Livre. Não, brincadeiras à parte. Mas você pode comprar esse dinamômetro de preensão manual por um baixo custo e vai ser bem interessante para que você consiga fazer avaliações, por exemplo, de força máxima isométrica. Bem interessante aí. Não só para idoso, né, galera? Você pode utilizar aí com qualquer faixa etária, com adolescente, caso você trabalhe com isso, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, nós temos também, por exemplo, né, aqueles testes que envolvem, por exemplo, a força de velocidade, que é a potência, como o Medicine Ball, salto horizontal e salto vertical. Esses três, eles são para força de velocidade ou potência, queira assim chamar. Medicine Ball mais para membros superiores e os saltos para membros inferiores. Horizontal, obviamente, projeção horizontal. Vertical, obviamente, projeção para cima, vertical. Eles também são chamados de impulsões, né? Impulsão horizontal ou impulsão vertical. Eu vou mostrar uma prática para vocês aqui sobre a impulsão vertical daqui a pouquinho, beleza? A flexão de cotovelo e o abdominal são testes de força de resistência ou das antigas, né? Até inclusive hoje alguns livros trazem assim também, como resistência muscular localizada. Mas a gente sabe que essa resistência muscular localizada, entre aspas, depende, claro, de um componente de resistência vinculado à força, porque eu só aguento completar isso se eu tiver força vinculada à resistência. Beleza? Bom, nesse sentido, então, eu vou começar falando com vocês sobre o teste de 1RM, teste de uma repetição máxima, que inclusive eu mandei um artigo ali no canal do Telegram, certo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo desta aula de hoje, eu acho que eu coloquei, tá ali, ó. O canal no Telegram, que é um link que vai direto lá para o Educação Física e Ciência, para você fazer parte lá da comunidade. É um grupo fechado, é um grupo que eu já deixei ele restrito quanto às sinalizações, né, quanto às informações, só eu mesmo coloco as informações lá, eu posto os artigos, sempre coloco em primeira mão as lives lá, beleza? Em breve, pretendo trabalhar aí algumas coisas diferentes para quem está lá no grupo. É um projeto que eu estou começando, esse projeto Educação Física e Ciência é um projeto recente, né? Comecei em 2021 trazendo conteúdo aí de aulas extremamente importantes para vocês. Então, se fizer parte do grupo do Telegram, realmente ajuda bastante a divulgar essa informação aí para vocês, beleza? Eu passei um artiguinho lá para vocês em português, que foi um artigo publicado por Menezes e colaboradores, que ele fez uma análise do teste de 1RM com as equações de estimativas de 1RM. E aí é o seguinte, ó, vou bater aqui de leve na mesa para não ter problema aqui, para não quebrar nada aqui na minha casa aqui agora. Seguinte, tem que gostar de matemática, hein? Fica comigo. Não deixa cair a peteca, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar para você, beleza? Bom, vamos falar do teste de 1RM. Polêmico teste de 1RM. O teste de 1RM, ele é utilizado para quê? Para quê? Para que ele serve? Para avaliar a força muscular. De qual característica? Máxima. De qual subdivisão ou manifestação, queira assim chamar? Dinâmica. Beleza? Então ele serve para avaliar a força muscular, que é o que eu sugiro para você fazer. Faça o teste de 1RM para avaliar a força, caso queira. Beleza? Mas também ele pode ser para prescrever o exercício, a intensidade do exercício. Entretanto, já vou deixar claro aqui para você que se você quiser prescrever o treino com base no teste de 1RM, você tem que fazer teste de 1RM em todos os exercícios. Isso não é viável. Tá? Não precisa ser ninja para saber.
Um teste bem conduzido de um RM, se você for um avaliador experiente, muito experiente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você for um avaliador muito experiente, tiver domínio disso, do teste de um RM, você não vai levar menos do que 30 minutos para fazer o teste de um RM para um exercício. Um exercício. Então é óbvio que, se a gente pensar numa questão de logística, até mesmo de tempo, fazer teste de um RM para todos os exercícios não é interessante. Então nós temos outras estratégias que pode ser de mais baixo custo, pode ser mais rápidas para a gente poder colocar isso em prática. Eu fiz isso na minha prática, eu faço isso o tempo todo, beleza? Quem está aqui e está lá na EducaFit, que é uma plataforma de assinaturas, em que inclusive eu tenho um curso lá dentro que fala sobre isso aqui, sabe que todos os meus cursos têm mostras práticas. Então eu mostro, eu fazendo teste de um RM, eu fazendo teste de um RM indireto, e vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, certo? Então o teste de um RM, apesar de ele demandar muito tempo, ele é um teste barato, tá galera? É um teste barato, é um teste simples, ele é um teste que não é tão indicado assim para indivíduos iniciantes. É complicado isso, né? Porque tá, beleza, se eu preciso do teste de um RM para prescrever o exercício e o iniciante, teoricamente, não é sugerível fazê-lo, então como é que eu vou prescrever o exercício para o indivíduo iniciante se eu não tenho teste de um RM? Pois é por isso que o teste de um RM, na verdade, ele serve para avaliar a força e não para prescrever exercício. Ele serve para prescrever exercício, mas claro, para fins de pesquisa. Eu sempre vou bater nessa tecla e eu vou ser sempre chato com isso aí, beleza? Então, olha só, teste de um RM pode ser feito em qualquer exercício, tá? Qualquer exercício. Moa, qualquer exercício? Sim, qualquer exercício. Porém, os mais utilizados em termos de ciência, né? Em termos de nível científico, de pesquisa científica, são eles, né? O supino reto e o leg press, que inclusive são os únicos dois que têm tabelas de classificação para a faixa etária e para o sexo, são os únicos dois que têm, são os únicos que eu consigo classificar a força, beleza? Todos os outros eu consigo fazer a identificação da força máxima absoluta, claro, óbvio, né? Pela quilagem elevada no teste. Posso fazer a força relativa, que é o peso movido dividido pela massa corporal do indivíduo. Consigo fazer isso, mas classificar a força, somente esses dois. Supino reto com barra e o leg press, ou seja, segmento superior e segmento inferior. Mas a literatura usa, por exemplo, a mesa flexora, a extensão de cotovelo, a rosca bíceps ou flexão de cotovelo, a cadeira extensora, a remada baixa, o puxador costas e o agachamento. Esses são os mais utilizados na literatura. Se você pegar, por exemplo, artigos científicos que analisam a força máxima dinâmica por meio do teste de um RM, olha, vou dizer para você com muito critério. A cada 10 exercícios analisados, 9 são desses aí. Talvez um ou outro que não esteja aí nesse conjunto de informações. Pode ser que aconteça, né? Já vi, por exemplo, rosca Scott, tem artigos que fazem análise em rosca Scott, entre outros exercícios. Mas, classicamente, vai ter um desses exercícios aí, a cada 10 exercícios analisados, 9, um vai estar desses aí, certo? Que são os mais utilizados. Bom, então a gente sabe que, embora o teste de um RM avalie a força e forneça subsídios para que a gente possa prescrever o exercício de uma forma mais científica, a sua utilização em academias ou até mesmo no personal trainer, então o nosso foco aqui é a nossa realidade do fitness, né? A realidade do exercício físico para a qualidade de vida, para a estética, para a saúde, é o ambiente que basicamente agloba aí boa parte da população hoje atendida pela gente, pelo menos por mim e por boa parte de vocês, tá certo? Bom, só que a gente sabe, né, que o teste de URM, como eu já falei para vocês, é complicado de fazer esse teste num ambiente de academia. É complicadíssimo. Até no personal trainer, tá? Até no personal trainer é complicadíssimo você fazer isso, até porque você precisa de uma estrutura para fazer isso. E a estrutura, muitas dessas vezes, é uma estrutura que é de ambiente de academia. Então você vai ter um elevado tempo gasto, você vai ter a necessidade de equipamentos para isso, pesos para isso. Então você vai demandar aí toda uma logística para poder executar o teste de um RM. Então a gente sabe que a força muscular, como é componente de saúde, então a gente está falando basicamente aqui de saúde, apesar de eu ter falado um pouquinho do esporte ali no início da aula,
mas o foco é saúde, e ela é importante que a gente analise essa capacidade motora, a avaliação da força muscular, ela tem que fazer parte das nossas avaliações. Então a gente entra num grande impasse, né? E é isso que eu sempre trago para as minhas aulas, é isso que eu sempre trago para os meus alunos, para quem me acompanha, como vocês que estão aqui agora. Tá, beleza, Moa, seguinte, ó, eu tenho um teste de um RM que vai me demandar tempo, estrutura, preciso organização, apesar de ser barato, é um teste barato, não é caro fazer um teste de URM. Só que nem sempre vou conseguir fazer. Até porque se eu pensar, por exemplo, um teste de URM para prescrever exercício, forget it, esquece. Mas também, moça, está me dizendo que avaliar a força é importante, porque é uma capacidade vinculada, por exemplo, à saúde. Exatamente. Tá, então eu tenho um impasse aí. Eu tenho uma coisa que me impede de ser feita porque ela vai me demandar tempo, mas essa mesma coisa eu preciso analisar. Então, o que eu faço? E aí vem a importância de a gente discutir. Aí vem a importância de a gente olhar o que tem na ciência e colocar na prática. Então vem comigo, olha só. Uma estratégia bem interessante e bastante utilizada é você fazer o uso da fórmulas, né, de predição de uma repetição máxima. Entretanto, deve-se ter muito cuidado ao utilizar tais fórmulas. Então, olha só, como são fórmulas, como são equações, elas vão estimar é uma estimativa de um RM. Para você saber um RM, você tem que testar por meio do teste de um RM. Porém, a literatura, ao longo dos anos, ao longo das décadas, conseguiu identificar estratégias, fórmulas, equações para estimar esse 1RM sem a necessidade de fazer com que o indivíduo vá até o máximo. Porque uma das grandes preocupações do teste de 1RM é que esse teste eleva o indivíduo até o máximo da sua capacidade de realização de esforço ou de trabalho. Bom, nesse sentido, a gente começa a eliminar o viés do nível do praticante. Então, quer dizer que eu posso fazer para iniciantes? Exatamente. Aí eu já posso utilizar para iniciantes, desde que ele tenha, por exemplo, uma consciência corporal para executar um determinado exercício. É isso só, mais nada. Então, por mais que sejam equações, por mais que sejam fórmulas, eu já vou te mostrar, e aí eu quero que concentre muito aqui na tela, beleza? Porque eu vou mostrar aqui equações que elas têm um grauzinho de complexidade, algumas não são todas, algumas são bem simples de entender, mas eu tenho certeza que elas podem ser utilizadas. Eu tenho certeza por quê? Porque a literatura dá suporte para isso. Então é muito importante que você saiba quais os fatores que interferem na interpretação dos dados. E quais fatores que interferem na interpretação dos dados? O peso e o número de repetições. Esses dois fatores interferem diretamente na interpretação dos dados. E você já vai entender, porque agora na tela eu vou mostrar as equações de estimativa de um RM. Recentemente eu publiquei um vídeo no meu canal sobre isso, um pouquinho mais detalhado. Eu vou dar uma pincelada aqui com vocês sobre elas, beleza? Porque eu vou direto para a planilha do Excel. Eu vou mostrar no Excel isso para vocês, beleza? Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, cumprimentar vocês aí que eu não cumprimentei, quem chegou aí. Vamos ver aqui. O Rodrigo, boa tarde Rodrigo, boa tarde Fangio, sejam bem-vindos mais uma vez aí. José pergunta, e as zonas de repetições máximas? Relacionado ao quê? Não entendi muito bem a sua pergunta aí, José. Por favor, dá uma especificadinha aí, coloca no chat por gentileza para eu poder responder a pergunta como você merece. Beleza? Olha só. Eu vou colocar para vocês aqui 12 equações de estimativa de um RM. 12 equações que eu fiz, né, toda uma revisão de literatura. Não são as únicas que existem uma diversidade de equações, mas vem comigo aqui, ó. Olha só isso aqui, Lander, Brisic, Reply, O'Connor, aqui a de Adams e também a de Beachley e Groves. Eu vou deixar essas equações, que são 6 aqui, tem mais uma tela que está com as outras 6 equações, beleza? Essas fórmulas, elas são fórmulas que predizem a força máxima dinâmica sem a necessidade de você fazer o teste de um RM direto. Você pode fazer o teste de um RM indireto. O que significa isso, Moa? Significa o seguinte, meu querido ou minha querida, você vai
fazer com que o seu aluno execute o máximo de repetições possíveis. A literatura sugere que esse número de repetições esteja entre 4 e 12. Alguns autores vão ser mais específicos, entre 4 e 10. Ou seja, vamos supor o seguinte, você vai lá e seleciona o exercício remada baixa, beleza? Remada baixa, todo mundo conhece a remada baixa aí. A remada baixa, você vai lá, coloca o aluno sentadinho, bateria de peso, né? Tem diferença entre os aparelhos, e você coloca um peso, aí tem que ser tentativa e erro, infelizmente, tá? Você vai lá e coloca 50 quilos, para o aluno fazer, um aluno intermediário, tá? E você vai chegar e dizer o seguinte para o aluno, ó, Schwarzenegger, você vai fazer aqui o máximo de repetições possíveis com esses 50 kg. Eu sempre gosto do Schwarzenegger, né? Você vai aqui e faz o máximo de repetições possíveis com 50 quilos. E você imagina, com a sua experiência, com o seu expertise, que o Schwarzenegger vai fazer ali entre 4 e 10, entre 4 e 12 repetições, beleza? Imagine que o Schwarzenegger tenha feito 10 repetições. O que você vai fazer então? Substituir na equação esse PM, que é o peso movido. Então todas as equações têm o PM, inclusive essas aqui agora que estão na tela, que tem um grau de complexidade um pouquinho maior, por 50 neste exemplo do Schwarzenegger. E onde está escrito reps aí na equação, você vai substituir pelo número de repetições que o seu aluno executou. Vamos supor, foram 9, foram 10, foram 11, foram 7, foram 6. Simples assim, não tem erro, é processo matemático. Você vai jogar o número de repetições e você vai jogar a quantidade de peso que o seu aluno moveu, o seu aluno realizou, o seu aluno executou, levantou ou puxou, tanto faz a forma de falar, depende do exercício, com aquela quantidade de repetições. Então eu mostrei para vocês aqui 12 equações. Aí vocês podem estar pensando o seguinte, meu Deus do céu, cara. Agora eu entendi, Moa, por que tu é perturbado. Porque, cara, expoente negativo, o cara tem que levar uma surra, né, de pá de polenta. E é verdade, eu concordo com vocês. Mas eu gosto disso aqui. Eu gosto muito disso aqui. E assim, não vou mentir para vocês, não é tão simples assim, principalmente equações como a de Watt em colaboradores, como a equação de Mayhew, que tem expoente negativo, tem esse E que significa número de Euler, é algo um pouquinho mais avançado. Mas, cara, concorda comigo que essa equaçãozinha aqui, ó, por exemplo, a de Brown, ela é tranquila de entender. Se eu voltar aqui na tela anterior e mostrar para vocês a equação, por exemplo, de Breezy, que é uma equação muito utilizada na nossa área, bastante utilizada, inclusive, teve um e-book recentemente publicado pelo professor Alex Ribeiro e pelo professor Luiz Fabiano Vilela de Almeida, que eu acho que deve estar nos acompanhando aqui ainda no chat. Eles publicaram um e-book e eles mostram, por exemplo, a estimativa de um RM a partir dessa equação aqui, a de Brizic, que é uma equação muito utilizada. Você vai colocar aqui, ó, cinquentinha, no exemplo do Arnold, beleza? E aqui você vai trocar pelo número de repetições. Pronto. O que vai sair? Um RM estimado. É isso que vai sair. Então, eu fiz o seguinte. Olha o quanto eu tenho problema mental. O que eu fiz? Eu desenvolvi uma tabela no Excel, uma planilha para o Excel, até para fins de trabalho, para atendimentos, para os cursos, enfim. Eu desenvolvi essa planilha para diversos fins. Eu quero compartilhar essa informação com vocês. Eu só quero ver se ela vai aparecer aqui para vocês. Beleza? Só quero ver se ela vai aparecer aqui para vocês. Então, me dá só um segundinho para ver se ela vai aparecer aqui para vocês agora, tá? É uma planilha que vocês já vão entender o que eu estou falando. Vamos dar um tempinho aqui, ver se aparece aqui no chat para mim. Se aparecer aqui no chat para mim, eu já dou sequência sem mais delongas, tá certo? Para a gente entender esse processo de um RM vinculado à estimativa. Certo? Vamos lá. Enquanto isso, José, isso aí que você está explicando agora, eu quero entender melhor. Beleza, então vamos tocar a ficha aqui que tu já vai entender, José. E qualquer coisa, deixa no chat aí, beleza? Que eu te respondo aí. Ó, olha isso aqui, cara. Que legal isso aqui, ó. Deixa eu ocultar isso aqui que fica mais fácil, né? Ó, vamos lá, hein? Olha só. Essa planilha aqui que eu desenvolvi diz o seguinte. As equações, aquelas 12 que eu mostrei para vocês na tela, a estimativa de um RM e aqui a diferença da média em relação às equações. Vamos lá, vamos começar do começo, tá? O Arnold, né? Exemplo, 50 quilos.
na remada baixa. Vamos supor que o Arnold tenha feito ali 7. 7 repetições, beleza? Preciso fazer teste de um RM para saber, de fato, o quanto de peso ele faria na remada baixa? Se eu quiser saber de uma forma precisa, sim. Sim, tá? Se eu quiser saber com certeza, eu preciso fazer o teste de um RM com o Arnold. Ou seja, eu preciso fazer o aquecimento, preciso dar descanso de 5 minutos, 3 minutos pelo menos, 3 a 5 minutos, e aumentando o peso gradativamente até chegar em uma repetição. Agora, se eu não quiser fazer isso, eu posso simplesmente estimar um peso, presta bem atenção aqui, ó, estimar um peso, 50 quilos, e pedir, Arnold, vai até a falha. E vamos supor que ele não conseguiu fazer 8, chegou em 7, parou. O que eu faço? Eu coloco isso na equação. Aqui a diferença é que eu fiz automatizado. Eu coloquei todas aquelas equações que eu mostrei para vocês na tela, todas as 12 equações, e coloquei aqui, automático. Então já sai para mim automático. Boa, deu trabalho? Deu um baita de um trabalho. Eu não vou falar palavrão, porque senão o YouTube pode cortar a live, né? Deu um baita de um trabalho, tá? Para fazer isso aqui. Mas está feito. Boa, posso fazer isso? Tenho condições de fazer isso? Claro, meu querido. É só você pegar a equação e colocar automático. Tranquilo? Beleza? Olha só. Pela equação de Lender, o Arnold tinha capacidade de chegar até 60,5 kg. Pela de Brizik, 60. Pela de Apply, 61,7. Tá vendo que as equações elas são até relativamente parecidas no que é a estimativa de um RM? E aqui eu coloquei algumas informações importantes, como por exemplo, ó, a média. Eu me baseio muito pela média, tá? Eu me baseio bastante pela média. A média deu 60,6 kg. Se eu olhar a equação de Brizik, que é uma das mais utilizadas, olha quanto é que deu, 60 kg, como um RM. Então eu posso adotar, por exemplo, que a força máxima dinâmica estimada do Arnold para a remada baixa, quando colocado 50 kg, é de 60 kg. Olha o coeficiente de variação das equações, galerinha. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão da estatística, tá? Inclusive, quem quiser aprender mais sobre estatística, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só sobre estatística. E tudo vinculado à educação física, tá? Tudo vinculado à saúde. Quando eu tenho um coeficiente de variação, por exemplo, menor do que 10%, significa que a variação entre os dados é baixa. Ou seja, nesse caso aqui, a variação entre as equações ela é pequena. Então, qualquer uma dessas equações poderia ser utilizado como estimativa de um RM para esta condição de 50 kg e 7 repetições. Ou seja, basta colocar o peso do exercício e o número de repetições envolvidos que essa planilha ela dá para você a estimativa de um RM. Eu fiz isso para curso, eu fiz isso para venda, eu fiz isso para os meus atendimentos, para mim mesmo, eu fiz isso, eu, Moacir, fiz isso, eu tenho vídeos que mostram isso, eu fazendo isso. Mas o seguinte, você pode pegar uma equação qualquer daquelas que eu mostrei para vocês e pronto, cara, não tem erro nenhum. Você vai ter uma estimativa de um RM em relação a, por exemplo, um exercício para uma quantidade de repetições. O mais importante é você ter um parâmetro avaliativo. Isso é o mais importante. Então, independentemente das equações que você utilizar, isso vai ficar gravado aqui, como o Henrique perguntou, tá? Vai ficar gravado. Lá, provavelmente o Henrique não deve estar no grupo Telegram, né, Henrique? Entra no grupo Telegram, porque lá eu disse que vai ficar gravado. Então entra lá, já dá essa moral para nós também. Vai ficar gravado, tá? Sempre fica gravado o conteúdo de vocês, assistem quanto quiser, fiquem à vontade. Então qualquer equação que vocês utilizar, vai dar para vocês um RM. Ou seja, qual que é a utilidade disso? A utilidade é que você não precisa fazer o teste de um RM. Você pode utilizar isso no teu âmbito profissional com os teus alunos. Olha que legal, né, cara? Deixa eu pegar uma fórmula aqui que, na minha opinião, ela é, mais simplesinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com mais carinho para vocês. Aqui, ó. Galera, olha só. Olha a fórmula de Apply de 1995. Olha que tranquilo. É 0,0333 vezes o número de repetições. Então vamos imaginar que tenha sido 10 repetições. Beleza? Você colocou seu aluno, sua aluna para fazer um exercício. Vamos supor que você tem uma aluna, né, sexo feminino, lá no leg press horizontal. E você pediu para sua aluna fazer o máximo de repetições possíveis com, vamos lá, 80 quilos. Beleza? 80 quilos. Oitentinha, certo? Aí a sua aluna fez 10.
Você vai colocar 10 aqui, ó. 10 vezes 0,0333 é só tirar um zero aqui. É só tirar um zero. Né? 10 é 1 e 0. Manhãzinha da matemática, se eu tenho um número com vírgula, tira um zero. Vai ficar 0,333, isso, só isso, vezes 80, mais 80. Pronto, acabou, só isso. Você vai ter um RM estimado, que vai dar mais ou menos aí, tá? Pela minha cabeça aqui, 30, 24, vai dar uns cento e poucos quilos. Beleza? Pronto, você já tem um RM estimado. Ah, Moa, daí eu posso prescrever o treino com base nisso? Isso, é isso que os caras fazem na literatura. Vão lá e prescreve o treino. Ah, ó, o seu treino hoje vai ser a 70% de 1 RM. Eu não tenho o meu RM máximo já estimado, eu pego 70% daquilo e prescrevo o treino para a pessoa. É isso que a literatura faz. Só isso. Só porque a ciência faz o teste de um RM mesmo. Beleza? Mas aí é outro âmbito, é outro parâmetro, é ciência. Vamos falar de musculação na prática, vamos falar de personal trainer, vamos falar, por exemplo, né, do atendimento na academia. Mas, Moa, eu atendo na minha academia sozinho 30, 40 alunos no meu turno. Ah, não dá de fazer isso aqui? Pelo amor de Deus. Vai lá, chega, por exemplo, para o seu aluno, para sua aluna, ó, eu vou colocar um peso aqui para você, tá? E você vai fazer o máximo possível de repetições, certo? O máximo possível. Depois você me fala quanto é que você fez. Aí a sua aluna, o seu aluno vai lá e faz, por exemplo, 6 repetições. Vem para você, ó, fiz 6, beleza. Anota. Anota, depois você faz o cálculo. E você registra isso. E acompanha o desenvolvimento do aluno ao longo do período de tempo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, então, as equações. E aqui, ó, eu tenho um exemplo a partir da equação de Lander para vocês. Olha só. Você realizou um teste de predição de uma repetição máxima de exercício supino reto com barra em um avaliado do sexo masculino com as seguintes características. Peso corporal, 68. Idade, 26 anos. O avaliado executou 10 repetições e o peso do teste de um RM foi 50. Pronto, cara. Simples. Você colocou lá a barrinha de supino. Vamos considerar aqui, né, o peso da barra, beleza? 50 no total. O aluno foi lá e fez... Não foi mais, fez 10. Exemplo na equação de Lander. Você vai substituir aqui o que é, por exemplo, os dados a serem substituídos. Ó, peso movido, não foi 50? Está aqui. Repetições, não foi 10? Está aqui. É só você seguir a ordem das operações matemáticas. Olha o RM estimado, 67. Eu já arredondei, 67. Só que não dá de colocar 67 no supino, né? Não dá, né, de colocar 67 no supino. Não dá. Ou a gente coloca 70, ou a gente coloca 68, ou 66, porque é par, né? A gente tem que colocar de um lado, colocar de um outro. Exceto quando você tem, por exemplo, a oportunidade de anilhas que são de meio em meio. Mas não é o caso agora. Então você vai colocar ou 68 ou 66, que estão próximos desse 67. Isso significa dizer o seguinte: se você pegar esse aluno aqui, sentar ele no supino e colocar, por exemplo, 68 kg no total, vamos pensar, por exemplo, que a barra está sendo somada, ele vai fazer quantas repetições? Uma. Uma repetição, porque é o máximo dele estimado. Ah, mas ele pode fazer duas, pode fazer três, ou pode não conseguir fazer? Pode. Por quê? Porque é uma estimativa, é uma predição. Beleza? Então, não é porque deu 67 que se você colocar 67, ele vai fazer exatamente uma. É provável que ele faça uma, mas pode ser duas, pode não ser nenhuma, e você vai ter que fazer um pequeno ajuste aí. Mas a chance de acerto é de 95%, que é o intervalo de confiança que a literatura trabalha, né? Que é o poder estatístico da literatura. Beleza? Vamos falar sobre a força rápida? Esses PM das fórmulas significam o quê? Significam peso movido, beleza? PM significa peso movido. É o peso que você utilizou no exercício com o seu aluno e as repetições que o seu aluno ou a sua aluna fez com aquele PM, com aquele peso movido naquela condição. Então, se ele fez 50 quilos e 6 repetições, você vai trocar PM por 50 e reps por 6. Fechou, José? Qualquer dúvida, deixa aí. Vamos lá. Outra manifestação da força é a força rápida, que é essencial em esportes de características de explosão ou potência muscular, ou seja, força somada à capacidade de velocidade, então é chamado de força de velocidade, como eu chamei para vocês. Tem muitos testes aí, né, que a gente usa de uma forma bem baixo custo, bastante utilizado, né? Inclusive a gente publicou um artigo recentemente, o professor Felipe Neves e eu publicamos aí um artigo científico com triatletas que fizeram o teste de Medicine Ball
e o teste de impulsão horizontal relacionado à sua antropometria, né? Então a gente queria saber qual segmento corporal, por exemplo, interferia num lançamento mais longe ou mais curto, né? Ou numa impulsão mais longa ou mais curta. Ou seja, será que, por exemplo, o comprimento da perna, será que a circunferência do braço interfere, por exemplo, na potência desenvolvida nesses testes? A gente publicou um artigo, foi agora, 2021? Não, 2020, não vou lembrar agora. Um artigo científico sobre isso. Ou seja, são testes simples, né, baratos, que nós podemos utilizar aí no nosso âmbito profissional, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui o teste do salto vertical. E eu vou mostrar com aplicação prática, certo? Que é um teste de força explosiva. Cara, é simples de fazer isso. E você pode fazer isso no seu âmbito profissional, aí no personal trainer. Eu vou mostrar para você aqui um videozinho que é aqui na minha casa, aqui, ó, no meu estúdio. Um estúdiozinho que eu tenho aqui na minha casa e que eu coloquei uma fita métrica na parede e desenvolvi o teste de salto vertical. Inclusive, esse teste de salto vertical, ou chamado de impulsão vertical, ele é um teste que tem bastante divergência quanto à sua aplicação na literatura, tá? Então, é importante que você faça um modelo e siga esse modelo sempre. Nunca mude, nunca mude. Você pode fazer modelos diferentes com alunos diferentes, mas não modelos diferentes com o mesmo aluno. Por exemplo, tem literatura que sugere que você não faça balanço com os braços. Tem literatura que sugere que você coloque as mãos no quadril, na cintura, como se fosse uma bailarina. Sabe aquela posição de bailarina clássica? Com as mãos na cintura, assim, ó. Com as mãos na cintura ou no quadril, tanto faz. Aquela posição de bailarina. Essa posição, por exemplo, é uma das posições que é sugerida pela literatura. Outros autores sugerem que você pode fazer o balanço dos braços. Inclusive, você pode fazer alguns agachamentos antes de saltar verticalmente, antes de saltar para cima. Tá, Moa, qual que eu vou? Qual que eu vou? Vai num e segue. Beleza? Vai num e segue. Eu vou mostrar para você um procedimento metodológico do salto vertical que eu fiz e que eu estou seguindo e sempre segui. Dependendo do aluno, pode ser que haja uma modificação, mas uma vez que é utilizado outro modelo, a gente usa aquele modelo sempre. Então, tanto faz se você usar a mão na cintura, tanto faz se você fizer o balanço dos braços, já tem um videozinho, daqui a pouquinho você vai ver esse videozinho, beleza? O mais importante é você ter um padrão na sua reavaliação. Bom, então vamos lá. Procedimentos do teste do salto vertical. Medidas do avaliado. O que você precisa para começar o teste? Peso em quilogramas, massa corporal em quilogramas do avaliado, a estatura e a altura total em centímetros. Aí aqui vem uma questão mais técnica de medidas e avaliações. Galera, estatura é uma coisa, a altura total é outra coisa. Outra coisa. Inclusive, para alguns autores, nós cometemos erros quando nós falamos altura como sinônimo de estatura. Sabe quando você pergunta para alguém assim, quanto é que você mede? Qual é a sua altura? De uma forma coloquial, corriqueira, tudo bem, a gente tolera, né? Mas de forma científica, o correto é estatura. Por quê? Estatura é o vértex, é o ponto máximo do encéfalo, né, da cabeça, até o solo. Isso é estatura. A altura é quando você pega o seu braço, seu querido braço, e estende ele ao longo do corpo. Ó, acompanha aqui o meu movimento, beleza? Você estende ele, você vai deixar o braço reto para cima e o teu dactílio do dedo médio, aquele dedo que a gente não pode fazer para as pessoas porque é uma má educação, não é verdade? O dedo médio, a pontinha do dedo médio, quando você está com o braço estendido ao eixo longitudinal até o solo, isso é a altura total. Exatamente como o bonequinho está aqui, ó. Fechou? Isso é a altura total. É a pontinha do dactílio do dedo médio até o chão. Estatura é a cabeça até o chão. Fechou? Então você vai precisar dessas três variáveis medidas: peso, estatura e altura total. Depois, o próximo passo que a gente leva em consideração para o salto vertical é o teste
no sentido de metodologia, ou seja, você vai posicionar o avaliado ao lado da fita métrica com as mãos livres ou na cintura, como eu acabei de falar para você, fazendo um movimento de agachamento, se impulsionar para cima e encostar o ponto mais alto possível. Beleza? Então você vai colocar uma fitinha métrica na parede. O que você precisa então? De uma fita métrica. Pode ser uma fita de costura. Uma fitinha de costura que você compra ali, por exemplo, numa casa dessas de aviamentos aí que você vai pagar R$1, R$2, enfim. Uma fitinha métrica. Eu coloquei isso aqui no meu estudo, você vai ver no vídeo já. Coloquei ali, fiz a medição do solo até o ponto zero da fita, coloquei ela até o teto e fiz o teste. Pronto. E fiz análise do que é a potência e do índice de eficiência, que eu já vou mostrar as equações para você. Fica tranquilo. Beleza? Aí é o seguinte, hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda, não é verdade? Porque como o José falou, eu já fiz esse teste na faculdade, eu também fiz, José, mas quando eu fiz na faculdade, em 2000, e não interessa para vocês agora quando é que eu fiz a faculdade, a gente tinha a tecnologia ainda do que são as filmagens, né? Ainda começando, não se tinha hoje esse boom de informações que a gente tem, de tecnologia que a gente tem. Então era pó de giz, né? Era pó de magnésio que a gente colocava no dedo, a gente colocava, por exemplo, na parede, tipo uma espécie de uma tela preta para ficar marcado, para depois a gente fazer a medição. Hoje a gente usa a câmera do celular para filmar exatamente o ponto que o cara atingiu. Eu fiz isso. Daqui a pouquinho você vai ver. Eu sei que eu já falei várias vezes, né? Daqui a pouquinho você vai ver. Bom, aí chegamos então, é claro, nos resultados, beleza? A altura do salto é verificada pela diferença entre a altura alcançada pela altura total do avaliado. E é possível identificar a potência e o índice de eficiência do salto. Então vamos lá, com calminha aqui. Eu quero que vocês entendam aqui. Sair desse sabadão aqui, ninja. O que vai ser feito então? Beleza. Você não vai tirar a altura total do avaliado, então eu vou chegar num ponto lá em cima na fita métrica. Fechou? Então cheguei num ponto lá. Paradinho, pés no chão, mão estendida lá em cima, como está aqui o bonequinho. Fechou? Assim. Beleza. Quando eu fizer o salto, eu vou pular e vou alcançar, concorda comigo que um ponto mais alto do que este ponto em repouso? Ou seja, eu vou ter a altura alcançada no salto, que é a minha impulsão, quando eu encosto a mão e bato na parede, menos essa altura aqui. Então vamos supor que aqui eu tenha 2 metros e 10 centímetros. E eu alcancei 2 metros e 60. Bom, é só eu pegar 2 metros e 60 e diminuir 2 metros e 10. Qual é a altura do salto? 50 centímetros. Isso é muito importante, por exemplo, para jogador de voleibol, para jogador de basquetebol. Você já viu aquele cara, por exemplo, ou aquela menina, né? Porque nós temos mulheres hoje que estão explodindo no esporte, dominando muitas searas do mundo esportivo, que, por exemplo, tem 1,80 m e enterra no basquete. Qual é a altura do aro até o solo? 3,05 metros. Curiosamente, esses 3,05 metros é a mesma altura sempre, desde 1891, né? Quando o James Naismith teve a brilhante ideia de tirar o cesto de basquete do chão e colocar no ar. 3,05 metros que até hoje permanece. Ó, a curiosidade do basquete. Ou seja, como é que uma pessoa de 1,80 m, não 1,70 m que seja, consegue enterrar? Sem contar que para enterrar tem que passar ainda boa parte do antebraço para colocar a bola para dentro. Então não é só a altura total, é a altura total mais ainda a altura do antebraço. Então essa pessoa, ela vai ter aí, por exemplo, de 1,80 m, um salto tranquilo de 1,20 m. 1,20 m. Então é importante sim analisar aí o salto vertical. E o seguinte, falei para vocês que é possível identificar a potência, é isso mesmo, a potência e também o índice de eficiência do salto. Como que é feito isso? E aí, é claro, matemática. Olha a potência como é identificada, simplesinho, tá? Potência é igual a 60,7 vezes o valor do salto, mais 45,3 vezes o peso, aqui a massa corporal do avaliado, menos 2.055. Pronto, a forma padrão, tá? São constantes e as incógnitas são o salto e o peso. Só isso. Aí eu tenho a potência em watts. Em watts. Tu tá me dizendo, Moa, que é possível identificar potência pela impulsão vertical? Claro, cara. Olha a ferramenta que você tem para mostrar para o teu aluno. Olha a ferramenta importante que você tem, por exemplo, no teu atendimento, seja de personal, na academia, por exemplo, enfim. Isso é muito legal. E o índice de eficiência do salto?
publicado por Dantas, né, no seu livro A Prática da Preparação Física. O índice de eficiência é identificado pelo peso, a massa corporal do avaliado, vezes o valor do salto, vezes essa constantezinha aqui, dividido pela estatura. Eu tenho o índice de eficiência. Essas duas equações, eu utilizo essas duas equações. Agora, na próxima tela, vai vir um videozinho para vocês verem isso na prática, como que eu fiz. Porque eu tenho certeza que talvez você esteja perguntando, tá, mas Mo, como é que eu vou usar aí a tecnologia para me ajudar a isso? Isso é bacana, porque é o seguinte, vocês que estão aí no chat, ou depois que vocês vão ver a gravação aí, vocês estão pensando o seguinte, cara, isso é legal, né? Fazer no Instagram, publicar no Instagram, marcar o aluno, marcar a academia. É legal, é bacana, desde que você não deixe o aluno sofrer, né? Mas olha só que interessante. Vem comigo aqui, ó. Tem um videozinho aqui, tá? Eu quero que vocês venham comigo aqui. Ó, deixa eu tirar minha canetinha aqui para poder rodar o vídeo. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não vou passar o vídeo todo porque tem vídeos aqui, eu selecionei alguns vídeos que são um pouquinho mais longos. Então eu vou cortar propositalmente isso para mostrar para vocês como que você pode colocar isso na sua realidade prática, tá? Porque isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula de sábado à tarde. Então eu quero que vocês peguem as informações assim, ó, mais importantes possíveis. E se por acaso perder alguma informação, assiste de novo o vídeo, tranquilo, a live vai ficar gravada. Beleza. Olha só. Olha isso aqui. Videozinho, ó. Impulsão vertical. Teste de impulsão vertical. Avaliação da potência de membros inferiores. Esse aqui sou eu, na sua exuberante, né, habilidade, ó, na minha casa, tá? Ó, identificação da altura total. O que eu fiz? Fui ao lado e coloquei a mão lá para cima. Tá, mas eu tô vendo? Eu tô, mas eu tenho uma outra câmera filmando só essa parte aqui, tá? Eu tenho uma outra câmera filmando só essa parte com zoom. Eu coloquei um tripé atrás de mim, beleza? Aqui atrás de mim, só filmando isso aqui. Então depois eu vi isso e fiz as análises posteriores. Olha que bacana isso aqui, ó. Eu fiz certinho, ó, postura, respiração, ó. Minha altura, 2 metros e 9 centímetros. Altura total, altura do dactílio até o chão. Padronização do teste, olha só. 3 tentativas do lado direito, 3 tentativas do lado esquerdo. Isso eu padronizei, de acordo com a literatura. E o lado é determinado pela parte do corpo mais próxima da parede. Ou seja, qual é o meu lado agora sendo testado? É o lado direito, porque o meu lado direito está mais próximo da parede. Tá vendo que tem uma fitinha aqui, ó? Uma fitinha, tem uma fitinha aqui, aqui e uma fitinha no teto. Pronto, cara, uma fitinha métrica que me custou R$1,50, R$1,90, 2. Enfim, olha só. Posso fazer mais do que 3, Moa? Posso fazer 5 tentativas? Pode, tá? Eu já vi artigos mostrando 5 tentativas. Só não sugiro, isso é uma sugestão minha, Moacir, de fazer apenas uma. Faça pelo menos 3, porque é tranquilo o teste. Olha só como é tranquilo. Ó, posiciona, ó o balanço, ó. Balanço, tá? Tudo bem que eu estou fazendo didático, tá? Olha a câmera aqui aparecendo, ó. Ó, tá vendo que tem uma câmera aqui? Então essa câmera aqui depois eu olhei com detalhe, ó, quanto que foi a minha altura alcançada. Certo? Opa, aqui voltou, né? Quanto que foi a altura alcançada? Então vamos lá, de novo, ó, 2 metros e 9. Certo? Ó, 2 metros e 9. Eu vou agora, padronizei o teste, vou me posicionar, vou respirar fundo e vou lá. Segurei, fui, saltei, pronto. Depois eu vi na câmera quanto que foi, 2,59. Beleza, se eu alcancei 2,59 e a minha altura total é 2,9, adivinha quanto é que foi o salto? Não precisa ser ninja, né? Mas vamos seguir o teste? Daqui a pouco eu mostro para vocês, ó, de novo, segunda tentativa, ó, pum, fui lá. Beleza? Quanto? 2,58. Isso tudo depois eu vi na edição, tá, galera? Aí você me pergunta, Moa, eu posso fazer direto sem intervalo? Pode. Mas posso dar intervalo? Pode também. Padronize e siga, tá? Você quer fazer 1 minuto de intervalo, 30 segundos de intervalo? Padronize e siga o jogo, beleza? Ó, já virei o lado esquerdo, tchum, fui lá. Ó, tá vendo que nesse caso aqui ficou bem certinho, ó. Deu pra ver aqui já de cara, não precisei de tanta análise assim. Ó lá, ó. Tá vendo que o meu dactílio da mão esquerda encostou ali próximo do 1,47, ó. 1,47, 1,46,5, tá vendo? Eu fiz isso na edição. Com o celular.
Galera, com celular. Simples, celular. Tá? Ó, 58,5. Fiz bem detalhado. Beleza? Agora mais uma. Ó. Pum! Foi lá e saltou. Olha lá, esse foi bem menor, né? Bem menor. Tanto é que eu me posicionei de novo, ó. Me arrumei e fui de novo. Ó. Tchá! Pum! Agora foi lá, perto de um 4-4. Fechou. Pronto. Acabou o teste. É só isso. Só isso. Vai me dizer que você não consegue fazer isso no teu personal? Vai me dizer que você não consegue fazer isso no teu personal. Consegue. Eu fiz, cara. Se eu fiz, Moacir, fiz. Então dá de fazer. Olha só. Avaliado, que sou eu mesmo, né? Naquele dia que eu fiz o teste, 70 quilos. Meu peso de hoje, inclusive. Não alterei do mês passado para cá. 209 centímetros de altura total. E 174 centímetros de estatura. A minha estatura é 1,74. Tá? Você pode usar a fita métrica, inclusive, para poder fazer essa identificação que já está na parede. Se você percebeu a fita métrica, ela não estava com o ponto zero no chão. Eu medi 1,12 m até o ponto zero da fita. E coloquei o zero da fita até no teto. Beleza? Porque, claro, é esperado que a gente consiga saltar mais do que o tamanho da fita, que é de 1,50 m. Até porque a minha altura já é mais de 1,50 m. Essas coisinhas são detalhezinhos que se arruma fácil, né? Olha só, lado direito, primeiro salto 50, segundo salto 49, terceiro salto 50. Esse foi o meu lado direito, que é o meu lado dominante, inclusive. Se eu olhar para o lado esquerdo, olha a diferença. 49,5, 43 e 46. Esse foi o meu lado esquerdo, que não é o meu lado dominante. A gente tem a tendência a saltar mais quando é para o lado dominante. Tanto que 2 desses saltos foram idênticos, ó, 50 e 50, pela análise que eu mesmo fiz. Seria bacana ter uma análise de um outro avaliador, né? Para a gente ter análise intra-avaliadores, né? Ter mais de um avaliador para analisar isso. É assim que se faz em pesquisa, na verdade, né? Mas aqui é um exemplo didático, é um exemplo só para ilustrar realmente e para mostrar a ferramenta que é possível você fazer no dia a dia. Fechou? Bom, lembra que eu falei para vocês que é possível identificar a potência e o índice de eficiência? É claro que eu, Moacir, na minha insana, né, loucura e doidura, eu fiz de todos eles. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, somente o do salto maior. Como é que faz, tá? E somente do índice de eficiência maior. E repito aqui as equações para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Presta bem atenção. Eu vou substituir o valor do salto e o valor da minha massa corporal para identificar potência. E vou substituir o valor da minha estatura para identificar o índice de eficiência. Ó, primeiro salto do lado direito. Tá vendo que já ficou tudo beleza? Ó. Eu tirando, né, as letras, quando eu tiro, por exemplo, né, ali informações de incógnita, de variável, já fica tudo bonitinho. Ó. É só seguir agora a operação matemática, tá vendo? Olha lá, já fiz tudo. Ó. Potência igual a isso aqui e vai me dar então 4.151 watts. Ou seja, primeiro salto do lado direito, esse LD significa lado direito, que inclusive foi igual ao terceiro, não é verdade? Me gerou uma potência de 4.151 watts. Beleza? É só substituir. E o índice de eficiência? Também, ó. O que é esse 70? Esse 70 é o meu peso, minha massa corporal. O que é o 50? É o salto. Então é só trocar. E a parte de baixo? O que é esse 174, Moa? É minha estatura. É só substituir. Pronto, eu vou chegar no índice de eficiência de 8,575. Então, com um teste feito de uma forma rápida, barata, simples, com a fita métrica de lojinhas de aviamento, de R$ 1,50, R$ 2,00, R$ 2,50, eu consigo fazer um teste com fidedignidade. É claro que eu fiz de todos os outros saltos, eu fiz do segundo salto, do terceiro, do meu lado dominante, que é o direito, e fiz também do lado esquerdo. E olha só que análise bacana que eu fiz aqui, ó. Olha só. Potência máxima que eu gerei no teste, 4.151 watts, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Foi o máximo que eu consegui gerar, porque o máximo que eu saltei foi 50 centímetros. Foi o máximo que eu saltei. Ruim, tá? Ruim, né? Na época que eu jogava, saltava uns 70, 80. Hoje, cara, só saúde, qualidade de vida. Então, não tenho mais nenhuma pretensão de saltar assim, né? Mas o professor Luiz que tá aí, ó, que trabalha com basquete, né? Ele trabalha com basquete aí, ele precisa que os atletas dele saltem bastante, não é verdade? Então aí, ó, tá vendo? Essa é a importância. Vamos lá, potência máxima, 4.151. Potência média, o que eu fiz? Eu fiz de todos eles. Sem mentira, eu demorei para fazer isso aqui uns 5 minutos.
eu peguei primeiro direito, segundo direito, terceiro direito, primeiro esquerdo, segundo esquerdo, terceiro esquerdo, somei tudo, dividi por 6 e encontrei a média. Potência média. Fiz também a potência mínima, que foi o menor salto, que foi no lado esquerdo, acho que foi 43 centímetros. Fiz a mesma coisa, deu 3.726,1. Diferença entre o máximo e o mínimo, olha que bacana, 11,4%. Então a minha diferença de potência é de 11,4%. Olha que show de bola isso aqui. Maior índice de eficiência, que foi o que eu mostrei para vocês, 8,575. Na média, 8,22. Fiz todos os índices de eficiência, dividi por 6. Por que 6? 3 direito, 3 esquerdo. Se você fizer 5 direito, 5 esquerdo, divide por 10. E aí o menor índice de eficiência, obviamente que foi no menor salto também, 7,3745. E a média e a diferença entre o máximo e o mínimo, 16,7 na eficiência do salto. Olha só que bacana de você mostrar isso para um aluno, de você compartilhar essas informações, por exemplo, com um grupo de atletas, se você trabalha isso com atletas, por exemplo, independentemente se você trabalha com um profissional ou com um amador. Independentemente se trabalha com adulto ou com adolescentes. Imagina, por exemplo, você tem uma categoria aí de base que trabalha com esporte, você tem um sub-13 e você está ali com a criançada, né, com aquele grupo feminino ou masculino, acompanhando, por exemplo, a progressão desses alunos ao longo, por exemplo, da puberdade ou da maturidade biológica ou da pré-adolescência ou, por exemplo, da pré-fase adulta, e você acompanha isso ao longo de uma temporada. Isso aqui é legal pra caramba. É muito e é fácil de fazer isso aqui, não é difícil, é só você ter uma fita métrica e boa vontade. Beleza? A paradinha, né? Uma paradinha, ó, que deu 1 hora de live para fazer um convite para vocês. Amanhã não. Pô, amanhã, eu tô já querendo que seja amanhã, não é amanhã não. Dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um curso gratuito aí que o professor André Berzotti, que está aí, né, juntamente comigo na imagem, nós vamos oferecer para vocês esse curso gratuitamente, controle de carga do treinamento para personal trainer. Então, se você quer aprender controle de carga no treinamento aeróbio, você quer aprender controle de carga na musculação, pelo menos os aspectos básicos de controle de carga, não perde esse curso aí. Eu, professor André, meu grande amigo, professor André, uma das minhas referências na área, inclusive recentemente ele participou da revisão científica do meu novo livro de antropometria e composição corporal, tem alguns aí que já acompanham isso, inclusive o professor Luiz também, que está aí com a gente hoje na live. Essa live aí vai acontecer, esse curso vai acontecer no dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã. É um domingão, galera, domingão, tá? 10 da manhã, ao vivo pelo Zoom, gratuito. É 0800, não paga nada, nem um centavo, nada. Você não vai gastar nada. É só vir com a gente. Quem conhece os meus trabalhos, conhece os trabalhos do professor André, sabe como nós somos. É só vir com a gente, cola com a gente que tá tudo certo. Boa, quero participar. Você quer participar desse curso aqui? Quer participar? Vai lá no meu Instagram ou no Instagram do André e vê a última postagem e vê as regrinhas. Tem umas regrinhas lá de marcar nos comentários, tá? De mandar um direct. Mas é uma coisa que a gente faz para gerar engajamento. Porque quanto mais pessoas tiver no curso, melhor para a gente. É um curso gratuito, é uma oferta para a comunidade acadêmica. Então, quanto mais pessoas tiver, melhor para nós. Nós queremos mais gente. Quanto mais pessoas, melhor. Certo? Então, se você tiver interesse, vai lá. Controle de carga e treinamento para personal trainer. Beleza? Tenho certeza que você vai gostar. O professor André é fera no controle de carga e eu nem tanto quanto ele, mas eu faço o meu melhor para poder apresentar esses conteúdos para vocês. Combinado? Voltando ao conteúdo, então, era uma paradinha estratégica aí para a gente dar aquela desfocada e realmente poder ofertar isso para vocês. Fechou? Alguma dúvida, galera? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa no chat, que eu vou respondendo a vocês aí conforme possível. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos chegar na força de resistência. Vamos lá? Ó, para nós chegar agora, então, no final dessa live, falar sobre força de resistência, que é uma das manifestações da força, conforme eu introduzi a aula, né? E a capacidade de manter a produção de força por um prolongado período de tempo ou durante muitas repetições. Como, por exemplo, a gente pensa na musculação. Quando a gente pega, por exemplo, né, métodos de intensificação na musculação, e eu gosto de falar muito disso, né? Para quem me conhece sabe disso, é uma das áreas que eu estudo, é uma das áreas que eu tenho livros publicados, enfim. Quando a gente fala, por exemplo, da capacidade de sustentação de trabalho de um indivíduo, como, por exemplo, a forma como ele continua executando repetições, isso é reflexo de força de resistência. É claro que tem outros componentes vinculados principalmente ao início da contração muscular, como a potência muscular, que eu vou falar um pouquinho sobre isso.
Aí vou passar a vergonha de novo com vocês aqui, né? Vou mostrar de novo a minha vergonha alheia aqui. Mas é importante, né, para fins didáticos. E o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns exercícios, alguns métodos de treinamento, quando a gente pensa, por exemplo, no hash pause, no drop set, no cluster set, no kamikaze, no SST, ou entre outros métodos, nada mais é do que força de resistência. Por que força de resistência? Força que é a capacidade de contrair a musculatura e resistência, a capacidade de sustentar aquela contração muscular. Por isso que indivíduo iniciante, nós não sugerimos fazer técnicas que são, por exemplo, de consistência de contração ou técnicas que são de falha. Por quê? Porque a força de resistência dele não está muito bem desenvolvida. Então, ao invés de ajudá-lo, eu vou frustrá-lo. Então, primeiro eu dou o quê? Condição para que ele possa ter condições para treinar. É o famoso treinar para treinar melhor. Então, primeiro eu vou treiná-lo para que ele possa treinar melhor depois. Então, a força de resistência, na minha humilde opinião, é a cerejinha do bolo, por exemplo, quando a gente fala em musculação. Por quê? Porque é o cara que consegue fazer elevados níveis de contração muscular por um período prolongado de tempo. Esse é um indivíduo, por exemplo, avançado ou extremamente avançado, que é uma nova terminologia da literatura de acordo com o Santos Júnior de 2021. Que eles dividem, né, os níveis de treinamento em iniciante, intermediário, avançado e extremamente avançado. Esse é o indivíduo avançado. Esse é o cara que é extremamente avançado. Beleza? Vamos lá. É essencial, por exemplo, em atividades como a corrida, como o ciclismo, como a natação, como o remo, que são atividades cíclicas de predominância aeróbia. Que são os 4 modelos esportivos clássicos, né, quando a gente estuda, por exemplo, periodização do treinamento, né? Corrida, ciclismo, natação e remo. São esses 4 aí. Na musculação, por exemplo, a força de resistência é importante na execução de métodos avançados de treino e permite identificar a progressão do aluno, principalmente frente a métodos que vão até a falha muscular. Então, aí é importante, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu falo já há muito tempo, não é de hoje. A falha muscular não é com a intenção simplesmente de aumentar a hipertrofia, aumentar a força, até porque é o contrário, a gente sabe que a falha ela vai contra isso, mas é a intenção de desafiar o aluno, no sentido de verificar a progressão do aluno, e você já vai entender, se você não pegou isso ainda, com um teste simplesinho que eu vou trazer aqui com você, que eu já abordei num outro curso, mas agora eu vou mostrar com vídeo. Um vídeo. Beleza? Ou seja, meus queridos, a falha muscular ela tem que ser uma forma de uma forma desafiadora, tem que ser uma forma de divisor de águas para os seus alunos. Não é sempre que você vai utilizar isso, a não ser que você utilize de técnicas que precisam disso. Aí é uma outra conversa, é outro curso e não é esse o momento agora. Beleza? Olha só, vou mostrar para vocês aqui um teste muito interessante, que talvez não seja de conhecimento de todos vocês, é um teste que particularmente eu mostro e gosto muito, que é o teste de resistência no supino, força de resistência no supino. Falamos do teste de um RM, não é verdade? O máximo que o indivíduo tem de, por exemplo, executar uma repetição com o máximo de peso possível. Isso é um RM, fazer o máximo de peso em uma repetição. Só que tem um teste bem interessante que ele vai por uma outra essência, ou seja, analisar a força de resistência. É avaliar a capacidade de resistir a um peso absoluto por um determinado período de tempo. Olha como é importante você entender conceitos da bioenergética, conceitos da bioquímica, conceitos da fisiologia. A força máxima é você fazer o máximo de peso em uma repetição, quando eu penso no teste do RM. A força de resistência aqui, por exemplo, é a capacidade de resistir a um peso absoluto por um determinado período de tempo. Isso é totalmente diferente, principalmente na esfera bioquímica, na esfera fisiológica, na esfera metabólica. O testezinho que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? É bem interessante. Olha só. Em primeiro lugar, temos diferenças para masculino e para feminino. Então, o teste ele é executado no supino reto com barra, não tem nenhum outro exercício, pelo menos não conheço. Se vocês conhecerem, por favor, me avisem. Eu não conheço esse tipo de teste em outro exercício. Eu conheço neste exercício. Esse teste ele é feito com pesos fixos.
pesos fixos. Masculino 36,3 e o feminino 16 kg, contando com barra. Então é o seguinte, ó. Vamos pensar, por exemplo, numa barra de supino reto que pese 10 kg, tá? 10 kg. Se for um masculino, eu tirando 10 kg da barra, vai sobrar 26,3. Concorda comigo que se eu colocar 13 de um lado mais 13 do outro, vai dar 36? Esses 300 gramas entram na faixa de erro? Beleza, fechou. Então eu vou pegar uma barrinha de 10 kg, tem que pesar a barra, tá, galera? Tem que pesar a barra, não tem jeito. Não dá pra, eu acho que tem 5, eu acho que tem 8. Não, tem que pesar a barra. Boa, como é que pesa a barra? Tem várias formas de fazer, né, cara? Você pode subir na balança com a barra e sem a barra e fazer a diferença, ou você pode pegar a balança, colocar a barra em cima da balança verticalmente, deixa ela ficar o máximo de em pé possível, solta a mão, olha rapidinho para a balança, pega a barra na mão e vê quanto é que tem de peso. Eu faço assim. Eu acho que é mais interessante desse jeito. Eu, Moacir, mas faça do jeito que você quiser. Bom, se a barra tem 10, 11, 12, 8, enfim, quantos quilos sejam, você vai fazer essa subtração aqui, vai tirar a diferença e vai colocar as anilhazinhas do lado para bater o peso do masculino, por exemplo, 36. E do feminino, né? No caso, por exemplo, perdão, deixa eu coçar aqui, perdão. Por exemplo, no caso do feminino, geralmente nos testes que eu fiz, a barra pesava entre 10 e 12 quilos, geralmente, tá? 10, 12 quilos. Então, por exemplo, uma barra que pese 10 quilos e o feminino é 16, se eu pensar 16 menos 10, vai sobrar 6 quilinhos. É uma anilha de 3 de um lado e uma anilha de 3 do outro. Pronto, esse é o teste. Só porque é o seguinte, olha só, é necessário um metrônomo. Se você não conhece o que é um metrônomo, daqui a pouco você vai saber o que é um metrônomo. Tem uma imagenzinha aqui de um aplicativo, ó, de celular, de metrônomo, tá? Metrônomo é muito utilizado, por exemplo, na música, né? Na música é muito utilizado, né? Que é para ritmo. Você coloca, por exemplo, o batimento que você quer, ele fica batendo e te dando o ritmo em um efeito sonoro que você escolhe. Aí tem aplicativo que você pode escolher, som de bateria, né, som de sino, enfim, tanto faz como você queira fazer isso. Então, olha só, o metrônomo ele é regulado num ritmo de 60 batimentos por minuto, para execução de 30 movimentos completos. Um fase excêntrica, um fase concêntrica. Ou seja, a cada segundo vai existir uma contração, uma concêntrica e uma excêntrica. E o teste é interrompido quando o cara chega na falha. Chegou na falha, interrompe o teste, verifica quantas repetições foram feitas e classifica o aluno. Aí o seguinte, para ficar mais claro, tem um videozinho aqui, ó, que inclusive é um videozinho do Instagram. Já um videozinho, deve ter um ano, 2 anos, tá? Aqui tem um aluno que ele me autorizou, tá? O professor Gabriel Arthur me autorizou para fazer esta apresentação, tanto é que ele autorizou para fazer a filmagem na época. E aqui nós temos uma avaliação neuromuscular, certo? Eu vou rodar o videozinho, é bem tranquilo para vocês entenderem. Olha só, olha que bacana. Aqui ele está no supino, é um masculino, tá? É um jovem, é masculino. A barra está aqui, foi pesada a barra e foi colocado as anilhas para bater o peso do teste para o masculino. Muito bem, olha só. É para sair o som do metrônomo, tá? Então vocês prestem bem atenção, ver se vai sair o som do metrônomo. Olha só que massa. Vou rodar o videozinho. Ó. Tá vendo que cada movimento que ele faz, ele toca a barra no peito e sobe a barra. Beleza? Eu ajustei o metrônomo, botei no meu celular e fiz ele coordenar o movimento. Fiz ele coordenar o movimento na batida do metrônomo do meu celular. Só isso. Mais nada. Coloquei o celular aqui embaixo. É porque não aparece, tá, galera? Mas o celular deve estar aqui em algum ponto. Ele está escutando e ele está coordenando o movimento e fazendo. Só isso que ele está fazendo. Mais nada. Aí tem aqui uma professora, que hoje é professora, filmando, ó, fazendo uma outra filmagem para identificar isso. Pronto, só isso, mais nada. Beleza, quando é que acaba o teste? Quando ele falhar. E eu vou contando as repetições. Vou rodar de novo para vocês o videozinho aqui. Tá? Vou rodar de novo. Ó. Excêntrica, concêntrica, excêntrica. Ó. Excêntrica, concêntrica. Excêntrica, concêntrica.
excêntrica, concêntrica. E sempre estimulando. Vamos, vamos, vamos. A ideia é que ele faça o máximo de repetições possíveis. Isso é um teste de força de resistência. Feito o teste, eu vou contar o número de repetições e vou classificar de acordo com o sexo, de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, o professor Gabriel que fez esse teste, quando ele fez o teste, ele estava até hoje, deve estar ainda, entre 18 e 25 anos. Então, eu vou olhar para cá, ó. 18 e 25. Essa é a faixa etária. Beleza? Se fosse eu, Moacir, que estou hoje com 35 anos, eu vou olhar para cá. Estou nessa faixa etária. Se você que está vendo o vídeo aí tem 40 anos de idade, você vai olhar para cá, entre 36 e 45. Beleza? O avaliado estava aqui, 18 e 25. Qual que é o sexo dele? Masculino. Olha só, sexo não é gênero. Não me interessa se ele se identifica como homem, se identifica como mulher, orientação sexual. Qual que é o sexo biológico dele ali? Masculino. Então eu vou olhar para cá. Até enquanto a literatura está investigando isso, trabalhando nisso, estudando isso, investigando isso, muitas polêmicas vão vir, inclusive políticas, econômicas, sociais. Vamos estudar com o que nós temos. Bom, masculino. Ele fez 41 repetições, se eu não me engano, na época lá. 41 repetições. Então ele fez mais do que 38. Qual que é a classificação dele aqui? Ó? Excelente. Pronto. Fechou. Agora imagine que você tem uma aluna, você aí, do sexo feminino, de 40 anos de idade, beleza? Você vai olhar para cá e vai olhar para cá. Feminino. Beleza, Moa? Aí eu botei o supino lá, arrumei para os 16 quilos, tudo certinho. E ela fez, por exemplo, 15 repetições. Fez 15 repetições, falhou. Eu vou procurar. Onde é que tá 15? Onde é que tá 15? Aqui. Feminino 15. Tá onde? Tá aqui, ó. Entre 12 e 16. Então, classificação da força e resistência. Net. Fechou? É isso. Simples, cara. Simples. Você precisa de um metrônomo e você precisa fazer o ajuste do supino. E pronto. Qual que é a limitação do teste? A limitação do teste é o aluno não conseguir fazer o exercício com o mínimo de peso. Acontece muito com os idosos. Apesar de ter classificações para idosos acima de 65 anos, mas dependendo do idoso, não vai conseguir fazer, por exemplo, um supino com 16 quilos, no caso das mulheres, no caso do feminino, ou, por exemplo, 36 quilos, 36,3 no caso do masculino. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Aí você tira o teste, faz outro. Mas, caso o aluno tenha condições de fazer, é só aplicar esse teste. Você tem uma avaliação aí de força de resistência. Legal, né, cara? Pô, isso é legal pra caramba, cara. Isso é muito legal. Olha só. Vamos fechar agora a nossa aula com chave de ouro para eu liberar para vocês. E o seguinte, olha para mim agora, eu vou te dar de dedo agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não deu like ainda, dá aquele like, dá essa contribuição aí que dá um puta trabalho trazer esse conteúdo para vocês. Vai lá no canal do Telegram, entra no canal para você não perder nada das informações. Me segue no Instagram também, para você ficar por dentro de todas as novidades que eu posto, de cursos, aulas, para que você se capacite e seja infinitamente melhor do que eu. Essa é a ideia. Beleza? Vamos lá. Perguntas. Professor, desculpa a minha ignorância. Estamos juntos, Fangio. Somos ignorantes juntos. Vamos lá. A equação de potência para salto é aplicada só para salto vertical ou em outro diferente horizontal? Excelente pergunta, Fangio. Eu conheço aquela equação ali, me desculpe, aquela equação de salto vertical somente para salto vertical. Para salto horizontal eu não conheço. Estou atrás disso, inclusive. Se tu me encontrar, tu me manda lá uma mensagem no Instagram. E o salto horizontal tem tabela de classificação, diferente do salto vertical. O salto vertical a gente trabalha com potência e índice de eficiência. Na verdade, o índice de eficiência é somente o livro do Dantas que eu encontrei que tem aquela equação. Eu não encontrei em mais nenhum estudo, não encontrei. Se tu achar também, tu me manda. Outra coisa importante, no salto horizontal a gente trabalha com classificação. Fraco, bom, regular, excelente, aí tem as classificações do salto horizontal. O salto horizontal é bem mais simples do que o salto vertical no sentido de métricas para identificação, por exemplo, de cálculos, né? É uma excelente pergunta. Beleza? Vamos lá. Ó, para fechar, hein? Para fechar, fadiga e volume de treinamento. Agora eu acho que vocês vão dar uma pirada aí, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar o docinho na boca de vocês nesse sabadão aí pra gente fechar. Programei para 2 horas, 1h30 no mínimo. Fechou 1h30, então vai dar 2 horas certinho. Vem comigo, hein? Vem comigo, guerreiro ou guerreira. Vem comigo. Olha só.
Eu fiz um videozinho aqui para vocês agora, tá? Com o objetivo de analisar a fadiga no exercício tríceps polia. Vamos lá. Antes e após a execução do método 3-7 e 7-10. Moa, o que é 3-7 e 7-10, cara? O que é isso, cara? Olha só. Vamos lá. Aguinha, vamos lá. Método 3-7 e 7-10 são métodos de intensificação. Apesar de serem trabalhados com intensidades moderadas, são métodos de intensificação porque a execução deles tem pequenos intervalos entre a crescente de repetições. Eu fiz uma telinha aqui para você pegar o que é o método 3-7 e 7-10. E se você gostar, já bota na prática, tá? São métodos que particularmente eu curto bastante, o Moacir. Tá? A gente não deve gostar de método, mas eu gosto, principalmente 7-10. 7-10 eu acho top pra caramba. Mas vamos lá. Já vai entender. O que eu fiz então? Eu fiz o teste do índice de fadiga para relacionar o volume de treino com o perfil de fadiga. Eu fiz isso. Você vai ver no vídeo. Tá? Você vai ver no vídeo. E para isso, eu executei o teste de índice de fadiga, que é um teste simples. Tem na literatura, por exemplo, portuguesa, desde 2011, com o estudo de Magosso e colaboradores. Depois veio o estudo de Bálsamo, mostrar o índice de fadiga relacionado às séries no treinamento. Inclusive tem a participação, né, na autoria do professor Jonato Prestes, lá em 2012 já. É um teste simples, tranquilo, fácil de fazer, que você consegue identificar a potência inicial e o quanto que o indivíduo consegue resistir a aplicações sucessivas de repetições com o mesmo peso, ou seja, força de resistência. É um teste muito legal, bem fácil, inclusive, de fazer. Quem estava no curso de periodização do treinamento ou no curso de montagem de programas para avançados já conheceu isso aqui, mas não viu os gráficos de desempenho. Eu estou sempre colocando docinho a mais, rapaz. Então fica ligado. Ó, esse teste é interessante porque ele leva em consideração a sua massa corporal no sentido relativo. Então você vai, em primeiro lugar, selecionar um exercício. Esse exercício ele tem que ser comum à sua rotina de treino. Esse índice de fadiga, eu fiz um videozinho exclusivo só sobre ele, inclusive eu fazendo, eu acho que foi na rosca bíceps, se eu não me engano, eu, né, me lascando todo para fazer esse teste, mas eu fiz 6 séries. Aqui eu fiz 4, fica ligado. Segundo passo que você vai fazer no índice de fadiga é você determinar uma porcentagem. Então você vai pegar a massa corporal do aluno, vai fazer uma porcentagem dessa massa corporal. Geralmente entre 25% e 75%. Geralmente. Tá? Isso depende do exercício, depende da quantidade de musculatura envolvida, depende também, por exemplo, se é monoarticular ou multiarticular, depende de tudo isso aí. O terceiro passo é realizar o teste propriamente dito. Então você vai selecionar um exercício que seja costumeiro, um exercício que seja corriqueiro. Então, para indivíduos avançados é mais fácil de fazer, porque, teoricamente, né, o indivíduo avançado ele já deve ter passado por basicamente todos os exercícios ou boa parte deles. Agora, um indivíduo que já é mais intermediário, aí escolhe um exercício realmente que ele está acostumado a fazer. Principalmente que seja da rotina atual de treino. Vamos supor, nesse momento, eu, Moacir, faço o exercício puxador. Eu faço esse exercício puxador fechado. Então, posso fazer o puxador fechado como um exercício para índice de fadiga. Como é que funciona, então, o índice de fadiga? Você vai fazer entre 4 a 6 séries. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, até a falha, com 10 segundos de intervalo. Só isso que você vai fazer. Só, mais nada. Vai colocar o indivíduo para fazer o exercício com 25 a 75% da sua massa corporal. Então vamos supor, se um aluno pesa 100 quilos e você quer fazer, por exemplo, o índice de fadiga na remada baixa. Com 50% da massa corporal, você vai colocar 50 quilos na remada e vai pedir para o aluno fazer o máximo de repetições possíveis. Fez o máximo de repetições possíveis, vai dar 10 segundos de intervalo, continua executando até a falha. Sempre até a falha com o mesmo peso. O que vai acontecer, meus queridos? Como o intervalo é pequeno e o peso é mantido, o que é esperado? É esperado que o número de repetições caia. É esperado. É esperado que o número de repetições caia. Então, o que eu fiz, Moacir? Tá? Eu vou mostrar para vocês num videozinho aqui. E vou mostrar para vocês também no Excel, para que vocês vejam a análise que eu fiz de mim mesmo.
Então não tem aquela frase do Mário Sérgio Cortella, né, que diz o seguinte, né, há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Então eu estou fazendo o segundo ponto ali que ele diz na frase, né? Praticar o que se ensina. E eu boto tudo na prática, seja para mim ou para as pessoas que eu atendo. Mas antes de chegar nessa parte do vídeo, eu vou mostrar para você o que é o método 3-7 e o 7-10. Rápido, tá? Eu não vou parar para te explicar isso com detalhes. Porque se você quiser assistir mais sobre isso, tem o meu curso de periodização aqui no YouTube gratuito. Tem a playlist de treinamento personalizado aqui que eu mostro todos os métodos, tudo na prática. Tem lá. Então depois aí, cara, tu se vira, tá? Não tô sendo grosseiro, tô só dizendo mesmo, ó. Deslancha o conteúdo, manda comentário, eu respondo a todos vocês. Quem tá aqui comigo sabe que eu respondo com bastante cautela tudo que vocês perguntam. Então assiste depois lá. O que é o método 3-7? Você vai pegar um exercício, beleza? Vamos imaginar aqui, ó, supino convergente, ou supino máquina, ou supino sentado. Vai fazer 3 repetições com um peso X. Não é um peso para falhar, não é um peso pesado, é um peso moderado, no máximo moderadamente pesado, no máximo. Vai fazer 3 repetições, vai descansar entre 10 e 15 segundos. Descansou, mantém o peso, faz 4. Descansou, mantém o peso, faz 5. Descansou, mantém o peso, faz 6. Descansou, mantém o peso, faz 7. Esse é o 3-7. Isso é uma série. Acabou, aí você vai descansar mais ou menos 1 minuto. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Depende do professor, beleza? E você pode voltar e executar de novo. De novo. De novo. 3, 15, 4, 15, 5, 15, 6, 15, 7. Fechou. Acabou? Mais uma vez. 3 séries, por exemplo. Isso é um 3-7, onde você faz uma sequência crescente de repetições com pequenos intervalos de treino. Beleza? Pequeno intervalo entre as sets. Esse é o 3-7. Pode ser executado com qualquer exercício, desde que o aluno tenha condições de fazer essa logística. Fechou? Muito bem. Eu fiz isso na minha prática. Eu fiz o índice de fadiga antes de fazer o 3-7 e depois eu fiz o índice de fadiga depois do 3-7. Qual que era o meu objetivo? Saber o quanto que treinar com esta técnica interferia na minha fadiga. Olha que interessante. Calma que eu vou te mostrar nos gráficos isso. E no vídeo isso. Eu fiz o índice de fadiga, fiz o 3-7 e fiz a fadiga de novo. Para avaliar o quanto que eu perdi de fadiga por causa do volume de treino. Mas eu não fiz só isso. Depois de 48 horas, o que eu fiz? Eu fiz o 7-10. O que é o 7-10? É uma extensão do 3-7. Você pega um exercício, seleciona um peso moderado, no máximo moderadamente alto. 7, descansa 15, por exemplo, pode ser de 10 a 20. Descansa 15, faz 8, descansa 15, faz 9, descansa 15, faz 10. Direto. Acabou 10, aí sim você descansa um pouquinho mais. Igual o 3-7, em termos de esqueleto, porém ele é um pouco mais volumoso. Ou seja, o 3-7 ele tem 25 repetições no total. Certo? 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 dá 25. O 7-10 ele tem 34 repetições. Então o que eu fiz na minha prática? O que eu fiz aqui na minha casa? Não fui em academia, não fui em laboratório. Na minha casa eu fiz isso. Eu fiz o teste de índice de fadiga e fiz o 3-7 e fiz a fadiga depois. E analisei. 48 horas depois, eu fiz a fadiga, fiz o 7-10 e fiz a fadiga de novo. E eu queria saber qual dos métodos interferia mais na minha fadiga. Será que mais volume interfere mais na fadiga? Olha a cabeça do doente mental. É isso que eu fiz. Então vamos lá. Olha só, videozinho pra gente encerrar a aula. Fui lá, ó. Aqui tá sem áudio, tá? Já tirei o áudio. É um vídeo de curso, tá, galera? Esse aqui é um vídeo que eu tô trazendo pra vocês de um curso que é pago. Não tem problema, tô nem aí, o curso é meu, né? E trago pra vocês aqui, tá? Um recortezinho, ó. O que eu fiz, ó? Isso aqui antes, tá? Antes do 3-7. Antes do 3-7. Do 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 4 séries até a falha com 10 segundos de intervalo. Eu mesmo fiz, tá? Eu mesmo fiz Moacir. Você vai ver que eu vou dar umas roubadinhas, tudo bem, normal, tá? Ó, primeira série. Vamos ver aqui, vamos passar pra frente, né? Vamos ver quanto é que eu vou aqui, ó. 17, vamos ver se vai mais. Falhei, ó. 17. Anota, 17. 10 segundinhos só.
Só 10. Só 10. Eu vou voltar a fazer uma nova execução. Vou lá, 10 segundinhos e já vai de novo. Peso. Beleza, Moa, qual foi o peso que você usou? Não falei, né? Qual foi o peso? 30% da minha massa corporal. Eu usei 30%. Por que 30, Moa? Porque o exercício é monoarticular, é para tríceps braquial. Se eu fosse utilizar um peso mais elevado no sentido relativo, eu não ia conseguir fazer muitas repetições. Então, eu utilizei 30%. Eu vou mostrar a planilha para analisar junto com vocês no gráfico. Olha só. Vamos ver quanto é que vai agora. Vou passar para frente. 8, tá falhando. Eu não lembro, tá? Até que foi. 9. Falhei. 9. Tá vendo? 17 para 9. 17 para 9. Vou descansar 10 segundinhos só. Eu protocolei 4 séries. E vou fazer mais 2 séries então. Ó, voltei. E vou executar. Não mexe no peso. E vai. Vamos ver quanto é que vai agora. Passa para frente. 4. Vai mais, vai mais, vai mais. 7. Vai mais, vai mais. Falhei. Falhei. 7. 10 segundinhos. Agora, vai para a última, né? Quarta série. Vamos ver agora. Ó, fica comigo aí, hein? Fica comigo. Ó. Eu tô morto já. É teste de fadiga, né, gente? Então cansa mesmo. É pra cansar, tá? Não é pra ter... Tá vendo que eu tô começando a puxar com o trapézio? Eu tô roubando já, mas vai lá. Ó, 4. Tem uma qualidade, então considera, né? 4. Falhei. Deu. Não quero mais, já tô cansado. Tchau pra mim. Fim do teste. Beleza. Fim do teste. Depois do teste, eu descansei 5 minutos e fiz o 3-7. Eu selecionei um exercício e fiz o método 3-7 e depois eu repeti. Eu repeti o teste. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui no reteste, vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, reteste. Então o vídeo é um recorte, tá? O vídeo é um recorte. Eu fiz o teste, depois tem o vídeo do treino, que eu não vou trazer aqui para vocês, senão essa live vai até amanhã de noite. Eu fiz o treino e descansei de novo 5 minutos e fiz o reteste. Vamos ver como é que foi agora o meu desempenho? Dá para ver até inclusive pelo escuro da minha casa aqui, que quando eu comecei estava um pouco mais claro. Eu fiz tudo no mesmo dia, né? Ó, 2. Vamos ver quanto é que foi, ó. 9. Ó a roubalheira, ó a roubalheira. Ó o cotovelo subindo, ó. Não pode, né? Mas tudo bem, vai, segue. 12. 13. Aqui vai. 14. Vai ou não vai? 15. Vai ou não vai? Ei, roubalheira, ó. Lá em cima no nariz já, ó. Ó, ó, não foi. Tá vendo que eu fiz 16? Na primeira vez, antes do treino, eu fiz 17. Tá vendo que eu já começo a ver que tem uma perda de desempenho antes e depois do treino. 10 segundos de intervalo. Vamos voltar para a segunda série. Vamos lá, ó. 3, vamos ver quanto é que foi. 6, 7, ó. Vai ou não vai? 8. Acabou. Eu fiz 9 na segunda antes. Agora fiz 8. Tô perdendo potência, né, galera? E assim vai, ó. O terceiro, ó, já fiz 5, ó. Tá vendo? Ó, tá caindo muito. Falhei. Tanto é que eu já tô, né, pedindo arrego já tô querendo tomar banho, já tô querendo, né, sair daqui porque tá foda o negócio. Ih, não pode falar foda que senão o YouTube corta. Olha lá. A última zero, ó. Última zero, última zero. 3, 3, 3, 3, 3, 4. Foi? Acabou ou não? Acabou. Falhou. Aí acabou. Não tem mais jeito. Agora, meus queridos, pra gente finalizar, vou mostrar pra vocês na tabela o que aconteceu. Aqui eu tenho o gráfico de desempenho, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o 3-7 antes e o 3-7 depois. Só para a gente completar aí a nossa aula maravilhosa de hoje. Para a gente fechar certinho as 2 horas de conteúdo. Olha só. Eu já deixei pronto, tá? Ó, aqui, ó. Antes e depois. Olha que bacana isso aqui. Vamos ver se aparece aí para vocês aí na tela. Deve estar aparecendo já. Ó, 17 repetições, 9 repetições, 7 repetições, 4 repetições. Total, 37 repetições. O peso foi 23, porque foi 33% da minha massa corporal. O que é essa carga externa? Essa carga externa é a multiplicação das repetições pelo peso. Então, eu fiz também esse somatório. Olha que bacana isso. No final, resultou em 851 quilogramas de carga externa e 37 repetições executadas. Isso antes do treino.
Aqui tem o índice de fadiga, ó. Olha quanto é que foi minha fadiga até a segunda, 47,1%. Índice de fadiga até a terceira, 58,8%. E o índice de fadiga geral, 76,5%. Moa, como é que tu fez isso aí? Cara, o cálculo é bem simples de fazer essa identificação do índice de fadiga. Depois eu vou editar e vou colocar aqui no vídeo para você assistir na gravação. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Bem direitinho. Mas basicamente é o número de repetições executadas na primeira série menos o número de repetições executadas na última série dividido pelo número de repetições executadas na primeira série, vezes 100, para alcançar a porcentagem. Então, quanto maior for a distância entre a primeira e a última, maior vai ser a fadiga. Claro, né? Porque se você perder desempenho, maior vai ser a fadiga. Isso é bem interessante. Agora, olha só que bacana aqui, ó. Depois do treino, ó, aqui tem antes e aqui tem depois. Olha só, antes do treino eu fiz 37 repetições, 851 kg. Depois do treino, foram 33 repetições, 759 kg. Então, perdi desempenho, né? Teve uma fadiga bem interessante. E aqui no gráfico de desempenho, eu mesmo fiz aqui. Isso aqui é para fins didáticos, tá, pessoal? Isso aqui eu fiz para mim. Não fiz para ninguém isso aqui. Isso aqui eu fiz para mim, Moacir. Eu quis fazer isso para eu identificar método 37, método 710. Mas vamos focar aqui, ó, no lado esquerdo, tá? Onde tem o método 37. Ó. Tá vendo aqui, ó, antes e depois? Ó, aqui antes e depois, volume total e fadiga. Aí é o seguinte, ó, se a gente olhar, por exemplo, a fadiga depois geral, ó, fadiga geral depois, deu 75%. Antes deu 76%. Aí você me pergunta, tá, mas Moa, como é que depois a fadiga foi maior do que antes? Eu te explico por quê. Porque antes eu fiz 17, depois eu fiz 16. Só que por uma coincidência, o número de repetições na última série foi igual, tanto antes quanto depois. Então, o cálculo, ele entende que a fadiga foi menor. Mas se eu olhar, por exemplo, até a segunda e até a terceira, depois do treino foi maior a fadiga. E outra coisa, o trabalho realizado depois do treino foi menor. Eu fiz 33 e fiz 759 kg. Vocês viram ali, né? Foi menor. Vocês viram no vídeo que foi menor. Ou seja, esse testezinho de índice de fadiga, ele não é só interessante do ponto de vista de análise da força muscular. Ele também é interessante do ponto de vista do aluno entender o que é falha pela primeira vez. De entender o que realmente é falha. Isso é importante. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a falha muscular ela deve ser encarada como um desafio? O teste, por exemplo, do índice de fadiga é você utilizar a falha em prol do desafio. E o que tem que fazer? 4 a 6 séries até a falha entre 25% a 75% do peso corporal do indivíduo em um exercício que ele está acostumado a fazer. Ali eu fiz antes e depois de um treino, mas você pode fazer, por exemplo, nas suas rotinas de avaliação. Quando você fizer, por exemplo, a avaliação da força, a avaliação da flexibilidade, a avaliação de composição corporal, inclui esse teste aí. Inclui. Beleza? Ó, pra gente fechar, meus amigos, vai deixando as perguntas aí, tá? Nós temos hoje em dia, então, diversas estratégias para avaliar o seu aluno ou aluna. Escolha testes que vão de acordo com a sua estrutura, tá? Com seus recursos materiais e com as suas condições. E que sejam importantes para a prescrição do exercício físico. Não vai fazer avaliação sem sentido. Por quê? Porque tenha em mente que uma avaliação só faz sentido se tiver uma reavaliação. E essa reavaliação ela deve ser o mais próximo possível da avaliação. Beleza? Então organize bem as suas avaliações, organize a sua rotina de trabalho e entregue de forma clara e objetiva os resultados aos seus alunos. Nunca minta, seja sempre transparente. Entregue aquilo que a avaliação forneceu e organize, juntamente com o seu aluno, as próximas estratégias no que se refere à prescrição do treinamento. Beleza? Com isso, eu encerro a minha apresentação. Já deixei para vocês o convite para o curso do dia 29 de agosto, gratuito, totalmente gratuito. Entre em contato comigo, vai no meu Instagram. 10 da manhã, professor André Berzotti, professor Moacir, ministraremos um curso para você sobre controle de carga para o treinamento em relação ao personal trainer, beleza? E deixo para vocês aí as minhas 2 obras que eu tenho hoje publicadas aí, Antropometria e Composição Corporal, Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação. Beleza? Dessa forma, me despeço aqui de vocês. Caso você tenha dúvidas, deixe aí no chat. Se não, eu vou desligando tudo aqui
para deixar vocês livres aí para o sabadão e curtirem o sábado agora, mais uma vez, com muito conteúdo aprendido aqui. Canal no Telegram, entra lá, aqui no vídeo da descrição tem tudo aqui as informações para vocês, todas as informações aos links para você fazer parte lá dessa comunidade e saber de primeira quando eu vou fazer live, artigos científicos, discussões, entre tantos outros temas aí importantes para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, Fanjo. Realmente foi uma aula curso mesmo, cara. Hoje a ideia era essa mesmo aí, Fanjo, trazer uma aula curso mesmo, né? Uma live curso para vocês aí, num conteúdo que seja bem prático à realidade de vocês. Eu acho que não tá aparecendo os slides, né, cara? Pera aí. Tá aparecendo os slides dos meus livros aí. Agora eu vou deixar aqui os meus livros que não estavam aparecendo aí. Eu acho que a última tela também não apareceu. Opa. Travou tudo aí. Aqui. Galera, alguma dúvida aí? Deixa aí no chat, por favor. Talvez o último slide da conclusão tenha travado por causa do Excel, tá? Mas tudo bem, tranquilo, segue o barco aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela presença nesse sábado, estarem aqui comigo, fazendo parte aí dessa apresentação. Para mim sempre é uma alegria. Fiquem ligados que mês que vem, setembro, aí comemorando o Dia do Profissional de Educação Física, eu vou trazer mais conteúdos para vocês, uma outra estratégia, uma outra abordagem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Beleza? Um bom final de semana, abençoado, cheio de paz, cheio de alegria para vocês. Tudo de bom. Contem sempre comigo que eu estaria à inteira disposição para passar o pouco que eu sei para vocês sempre se superar e principalmente me superar naquilo que é a atuação profissional na área da saúde e especificamente na educação física. Beleza? Beijo no coração de vocês, tudo de bom e a gente se encontra por aí. Valeu? Um grande abraço para vocês e até mais. Qualquer dúvida aí, deixa aí que até eu finalizar tudo aqui eu consigo ver alguma pergunta, vejo alguma coisa aqui e ainda consigo falar com vocês. Valeu? Valeu, gente. Obrigado.